dia, todos Antônio. online, todos conectados, seu Antônio, pessoal da SURB. Vamos começar, então. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à reunião das comissões ordinária. Peço à servidora Mari que realize a verificação do quórum das comissões, por gentileza. Bom dia a todos. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereadora Janaína Gomes Silvino, presente, Jefferson Rubens Garcia, presente, Geraldo René Belau Weber, presente. Comissão de Orçamento e Finanças, José Maria Caldeira, presente, Geraldo René Belau Weber, presente, Janice Soares, presente. Comissão de Educação, Saúde e Assistência, José Maria Caldeira, presente, Janaína Gomes Silvino, presente, Janice Soares, presente. E Comissão de Obras e Serviços Públicos, Jefferson Rubens Garcia, presente, Geraldo René Belau Weber, presente, e Jonicir Soares, presente. Todos presentes, senhora presidente. Obrigada, Mari. Vou colocar em discussão e votação a ata número 19 de 2020. Senhores, não havendo quem queira discutir, a ata aprovada. Peço à servidora Mari que realize a leitura do projeto de lei número 60, e vai estar em discussão. Nós temos os convidados aí presentes já na sala. Então, a leitura já foi feita, mas acho interessante a gente fazer novamente a leitura para que os convidados tenham mais ciência do conteúdo do projeto para discussão. Projeto de Lei número 60, de 23 de junho de 2020, do Poder Legislativo, dispõe sobre a separação do lixo nos estabelecimentos de saúde comerciais, industriais, prestação de serviços, clubes, igrejas, residenciais, unifamiliares, multifamiliares e nas escolas do município de Itapoá e da outras providências. Lei, capítulo 1, do gerador de lixo, artigo 1º. A presente lei estabelece a obrigatoriedade de separação do lixo na sua origem em todos os estabelecimentos localizados no município de Itapoá, sendo eles tanto os de saúde, comerciais, industriais, prestação de serviço, clubes, igrejas, residenciais, unifamiliares, multifamiliares, quanto os escolares. Artigo 2º. Os resíduos deverão ser separados em duas categorias básicas, a saber: 1. Lixo seco reciclável. 2. Lixo úmido orgânico. Parágrafo 1º. Considera-se lixo seco reciclável qualquer espécie de papel, plástico, lata, metal, vidro, enfim, material reciclável. Parágrafo 2º. Considera-se lixo úmido orgânico os resíduos de fácil decomposição, restos de comida, cascas de frutas e de legumes, folhas, e materiais não recicláveis como papel higiênico, absorvente, guardanapos, papéis engordurados, entre outros. Parágrafo 3º. O condicionamento do lixo seco deverá ser feito preferencialmente em saco plástico, devidamente fechado, sendo seu uso exclusivamente para o lixo reciclável. Parágrafo 4º. O acondicionamento do lixo úmido deverá ser feito preferencialmente em tambores de plástico, com capacidade de até 100 litros. Capítulo 2. Da coleta. Artigo 3º. Todas as edificações, exceto aquelas para habitação de caráter permanente unifamiliar, deverão ser providas de reserva de área no próprio terreno, em local de fácil acesso à coleta, preferencialmente voltada e aberta ao passeio público. Artigo 4º. Todos os lixos recicláveis coletados serão destinados a associações sem fins lucrativos na área de recicláveis. Artigo 5º. Os postos de saúde, hospitais, clínicas e consultórios serão responsáveis pela separação do lixo hospitalar. Parágrafo único. A disposição final dos materiais infectados, contaminados e perfurocortantes dos serviços de saúde ficará sob responsabilidade da Secretaria de Saúde e da Vigilância Sanitária. Artigo 6º. A disposição do lixo separado para coleta, tanto seco quanto úmido, deverá ocorrer... Senhora presidente, Vereador Jonicir. a fala da Mari, da servidora Mari, ela está com ruído. Acho que não sei se é por causa da máscara. Eu vou tirar a máscara, porque como eu estou aqui no estabelecimento da Câmara, e daí é mais seguro ficar com máscara, mas eu vou tirar então. Tá melhor? Mari, só uma situação, tu pode soltar o teu fone. Acho que está perto. Isso, Tá, pode falar. mas aí vai sair bem na máscara, com a máscara? Se eu soltar?
Tá Acho que saindo sim. bem? Assim Tá. sai... Tá melhor? Sim. Tá, melhorou. Tá bom. Parágrafo único. A disposição final dos materiais infectados, contaminados e perfuro-cortantes do serviço de saúde ficará sob responsabilidade da Secretaria de Saúde e da Vigilância Sanitária. Artigo 6º. A disposição do lixo separado para coleta, tanto seco quanto úmido, deverá ocorrer apenas nos dias em que a coleta é realizada em cada rua, conforme o roteiro e regulamentação. A tal roteiro será dada a devida publicidade com a divulgação do calendário e locais de coletas, bem como sua disponibilização, inclusive pelos meios de comunicação para a ciência dos munícipes. Artigo 7º. O lixo poderá ser colocado no logradouro com antecedência mínima de 12 horas da sua coleta, ficando sob responsabilidade do gerador até o seu efetivo recolhimento. Parágrafo único. O gerador se exime da responsabilidade mencionada neste artigo, caso não ocorrer a coleta na data programada. Capítulo 3. Disposições finais. Artigo 8º. O município de Itapoá não se responsabiliza pela coleta de rejeitos como restos de podas, animais mortos, entulhos ou madeira. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor 90 dias após a data da sua publicação. Câmara Municipal de Itapoá, 24 de junho de 2020, José Maria Caldeira, Cidadania. A exposição de motivos também é para ler, senhora presidente? Sim, né? Aham. Exposição de motivos ao projeto de lei número 60. Senhor presidente, senhora vereadora e senhores vereadores. Itapoá, por estimativa do IBGE, está passando de 20.500 habitantes. Por conseguinte, o lixo torna-se uma despesa muito grande para o cofre público e uma ameaça constante ao meio ambiente. Somado a isso, por nossa cidade ser turística e em 2 meses do ano, principalmente no verão, a nossa população passa dos 200.000 habitantes. O lixo produzido nesse período gera mais despesas para o município. Por meio deste projeto de lei, é possível iniciar o costume de separar o lixo e proteger a nossa praia, o rio Saimirim, enfim, o nosso meio ambiente, gerando inclusive oportunidade de emprego para os munícipes que trabalham na reciclagem. Afinal, é de conhecimento de todos os nobres pares que há associações sem fins lucrativos que trabalham com o lixo reciclável, além dos catadores de lixo reciclável. Anualmente, a coleta seletiva de lixo reciclável em nosso município pode ser destinada às associações sem fins lucrativos que já fazem esse trabalho por conta própria. Destinando às associações, pode-se valorizá-las mais bem como ajudar muitas famílias que tiram o seu sustento desse trabalho. Dessa forma, diminuem-se as despesas com o lixo em nosso município e preserva-se o meio ambiente. Diante do exposto, peço aos nobres edis a aprovação do respectivo projeto de lei. Câmara Municipal de Itapoá, 24 de junho de 2020, José Maria Caldeira, Cidadania. Parecer também? Os pareceres... Eu só tenho jurídico. Pareceres são todos favoráveis, né? Já foi lido. Já foram todos favoráveis. A gente já pode deixar à disposição o texto, né? Para colocar em discussão o projeto de lei número 60. Seja mais uma vez bem-vindo, senhor Antônio da IPAGRE, pessoal da SURB, Márcio, né? Márcio, da SURB, e vereador Caldeira, autor da propositura, está em discussão. Senhora presidente, Vereador Caldeira. O pessoal do meio ambiente não veio, não pôde participar? Pois é, foi comunicado, né, vereador? Então tá. O projeto mantém em tela ou posso tirar, presidente? Pode manter em tela, por favor, Patrícia. Se precisar, a gente tem consulta. Senhora presidente, Vereador Judicir? só para deixar registrado que eu solicitei a participação do técnico da IPAGRE, do senhor Antônio, porque a gente tem um convênio, firmou um convênio esse ano com a IPAGRE para os resíduos orgânicos, onde está sendo feito um estudo, para que a gente possa aproveitar esses resíduos aí com uma pequena amostra para desenvolver adubo orgânico para a agricultura familiar.
O próprio técnico Tony, ele pode explicar um pouco desse convênio, o que é o trabalho que ele está desenvolvendo. Bom dia, senhores. Todos me escutam? Sim. Sim. Bom, conforme o vereador Jonesir acabou de colocar, a legislação, enfim, a legislação já é de 2014, fala de resíduos sólidos urbanos, então já tem toda uma correria, né? Final de semana eu acho que foi colocado bastante, acho que no Fantástico aí colocou algumas matérias e tal, está em voga agora, inclusive, essa questão, né? Por conta de que está se criando um novo prazo aí para a questão acabar com lixões e tal, porque ainda mais da metade dos municípios brasileiros ainda atuam com lixões, né? Que causa danos ambientais, danos à saúde, enfim. Essa questão de resíduos urbanos, a gente sabe que é uma dificuldade gigantesca. O pessoal da SURB está participando aí, né? O Thiago, o pessoal ali, sabe bem dessa questão, a correria que é, a dificuldade que é, inclusive, o uso desses materiais, que muitos deles são recicláveis, podem ser reaproveitados, podem ser reutilizados, né? E é uma preocupação que a EPAGRE tem, entre outras entidades, né? A separação e a melhoria do trabalho com esse resíduo. A gente já vem fazendo, a EPAGRE vem fazendo alguns trabalhos relacionados à compostagem, à reutilização de produtos agrícolas, né? Mas, assim, a gente está, inclusive, esse trabalho que a gente está realizando aqui no município, em parceria com a Estação de Pesquisa da EPAGRE de Itajaí, a gente é um trabalho pioneiro, inclusive, dentro da EPAGRE, porque a EPAGRE sempre esteve voltada para a questão dessa reciclagem de produtos da área rural para a área rural. E aí a gente começou a conversar a respeito disso, e a nossa diretoria, né, acabou entendendo a necessidade, não só por Itapoá, mas por toda a sociedade, né, essa questão de reciclagem, de reaproveitamento, principalmente dessa fração orgânica, que representa aí 50%, 51% do lixo doméstico, né, para a gente poder contribuir tanto na questão de reciclagem, quanto aí na possibilidade do uso desse material na agricultura, né, de forma geral. Em conversa com proposta aí para a Secretaria de Agricultura, Prefeitura Municipal de Itapoá, a gente acabou conseguindo firmar, na época, o vereador Jonesir como secretário municipal, a gente conseguiu firmar esse convênio, né, e hoje a gente está desenvolvendo, com atraso, inclusive, por conta da pandemia, houve um atraso generalizado em todos os projetos, né? Mas Antônio, só um momentinho que eu quero pedir para a Patrícia tirar a apresentação para verificar se todo mundo se vendo aqui na tela, né? Isso. Aí, agora melhorou. Bom. Obrigada. Também acho melhor. Eu não estava vendo ninguém. Então, a gente está desenvolvendo esse trabalho, né? Esse trabalho é separar ou tentar, né, utilizar esse material reciclável, aliás, o material utilizável e reciclável orgânico, né? Tentar retirar esse material através de alguns processos. A gente usaria principalmente hoje, a gente tem aí como mais barato e mais indicado, inclusive pelo Ministério do Meio Ambiente, a questão da compostagem, que é a mais fácil de trabalhar, e a gente está trabalhando então em duas linhas, uma linha que é a compostagem tradicional mecanizada, que a gente está trabalhando na unidade lá de Itajaí, e a gente tem uma outra linha de trabalho aí que a gente está buscando parceiros, inclusive, para uma linha mais tecnificada, uma compostagem diferenciada, que já é usada na Europa, enfim, alguns países da Europa, principalmente lá a Alemanha, enfim, trabalha nesta linha, né, um pouco mais tecnificada, que gera vários benefícios, inclusive a questão da locação de pátio, né, que hoje é uma dificuldade gigante, é locar, mesmo que um aterro sanitário bem elaborado, a dificuldade de localizar esse pátio aí, fazer a locação dele em uma área de um município,
que tem toda uma dificuldade, né? Grandes áreas, custo elevado. Aí tem mais a questão de ninguém, a princípio, né? Todo mundo produz lixo, mas ninguém quer uma unidade de um aterro sanitário próximo da sua região. Então, a gente tem essas dificuldades e, de repente, existem vários processos, né? Mas o mais simples, mais natural, mais fácil de lidar, ainda é o sistema de compostagem, né? Para os resíduos sólidos orgânicos. Aí eu vejo que a gente está criando a lei, logicamente, a questão de citar mas existe aí um trabalho gigantesco a respeito, né? Principalmente a questão de regulamentar isso, para fazer com que as pessoas realmente separem isso lá na origem, né? Eu creio que existem dois caminhos, um é a educação e o segundo deve ser o bolso, né? Eu não sei qual é o mais eficiente, acredito que até, de repente, o mais eficiente seja o bolso do que e mais rápido, né? Mas, assim, eu acho que parte da educação nas escolas, como foi colocado no projeto, principalmente nas escolas, nas unidades de saúde, né? Criar esse hábito para a população. E, de repente, aí existe, eu acho que para pensar já adiante, a questão até de a gente colocar uma forma de compensação, né? Para acelerar esse processo de separação, né? Para que a comunidade, mais rápido, ela separe, ao longo do tempo, ela comece a separar esse material lá na origem. Sei lá, eu acho que é discutível alguma forma de compensação, justamente para poder criar esse hábito, né? Mas, enfim, aí é uma questão que a gente tem que discutir um pouco mais, ver quais as possibilidades para realmente acelerar, porque se a gente for falar só, não, vamos educar as crianças, isso vai levar 20 anos para a gente conseguir começar em realmente implementar um trabalho. Então, a necessidade de fazer várias frentes, né, para que esse trabalho realmente de separação na origem, ele aconteça. Obrigado. Senhora presidente, uma perguntinha para o Antônio. Esse lixo que vocês querem para esse projeto, ele é só o lixo, assim, resto de verduras, resto de comida? Que tipo de lixo exatamente vai para esse projeto? Para poder transformar ele em adubo? Bom dia, vereador. Na verdade, assim, o que a gente tem como projeto? No projeto, a gente constou para evitar agora a questão de ter que... A ideia inicial até foi separar algum bairro, algumas ruas e tal. Mas pela dificuldade, pelo tempo que isso toma, a gente acabou optando pelos geradores de maior porte, que são restaurantes. No município, a gente tem a cozinha centralizada, então é uma grande geradora. A cozinha, por exemplo, eu conversei lá com o pessoal do Porto, a cozinha do Porto, as unidades que têm um restaurante de maior porte, né? A intenção é fazer essa separação do resíduo. Como foi colocado no projeto ali, a questão do resíduo orgânico e do não reciclável, que seria aquele material, restos de, enfim, papel higiênico, esse material. Esse material, na verdade, ele complica um pouco a reciclagem, porque a gente corre o risco de ter eventuais organismos aí que acabem não sendo destruídos no processo de compostagem, que vai aí a 75 graus, não deve passar disso, né? Inclusive pela qualidade do produto gerado. Então, a gente teria que discutir e pensar essa questão do material não reciclável, que seria esse lixo de banheiro e tal. Esse material, ele teria que ser, para a compostagem, por exemplo, teria que ser repensado, retirado daí, para a gente não correr riscos, né? Porque vocês imaginam uma pessoa com alguma virose, alguma doença, né, que acaba colocando esse material aí, e assim, a gente teria que pensar que, por exemplo, o processo de compostagem, ele não garante 100% de destruição de alguns vírus, por exemplo, né? Principalmente material viral. Bactérias, enfim, a grande maioria delas, elas são destruídas no processo. Mas, então, por isso, de forma geral, ao longo, né, no mundo todo, a gente não tem uso desse material para compostagem, para gerar resíduos, justamente por conta do risco. O Ministério da Agricultura, inclusive, ele está mudando a legislação,
Mas, a princípio, antigamente, até 2 anos atrás, a gente tinha uma legislação em composto orgânico, né? Adubação orgânica em classe A, B e C e até a D. A A era justamente material composto de resíduos sem lixo, sem aquilo que a gente chama de lixo, e de B em diante com material de resíduos orgânicos gerais, né, do município, enfim, dos lixos das casas, enfim, né? A legislação está mudando a partir do ano passado, já começou a mudar, e hoje a gente tem uma modificação nessa legislação, né, possibilitando o uso de resíduo orgânico, né, dos municípios para a geração de compostos que possam ser usados lá para adubação orgânica, né? No entanto, a gente continua com o mesmo cuidado de evitar a questão do material que possa gerar, principalmente, uma carga viral nesse processo, né? Que seriam esses lixos de banheiro, essa questão, né? Fraldas, papel higiênico, absorvente, que isso pode incorrer nesse risco, né? Sim. Presidente? Tá, mas então, quanto a essa questão de saúde, os lixos de saúde, assim, a gente sabe que não vai ser usado, né? Mas, então, o que vai tocar o projeto de vocês vai ser os lixos orgânicos, mais de verduras, sobra de comida, mais isso aí. A intenção é aquilo que é do resíduo residencial, tirando-se aquilo que é material plástico, enfim, que é material que possa ser reciclável, e tirando-se a questão do lixo de banheiro, né, que vamos falar assim em termos de lixo de banheiro, fralda, papel higiênico, absorventes, enfim, que podem aí representar um risco para o composto formado lá na frente, né, produzido lá na frente, e que vai ser utilizado, por exemplo, para a produção de alimentos. Esse resíduo, por isso que o Ministério fazia uma separação em A, B, C e D, que assim, esse material que fiz um composto de um material que pode apresentar algum tipo de risco, porque ele tinha lá, por exemplo, o resto de banheiro, né? Fralda, esse tipo de coisa aí. Então, lá no Ministério, separava esse material como um material para uso em produção de ornamentais, não para alimentos, né? Para não correr nenhum tipo de risco nesse sentido. Então, o projeto se baseia hoje em materiais orgânicos, todos, menos esse material de banheiro, né? Em qualquer situação de compostagem, preparação de composto orgânico, a gente vai ter sempre essa deliberação de esse material ser separado, principalmente quando eu falo em produção de alimentos. Quando eu falo em produção de ornamental, enfim, plantas que vão ser árvores, enfim, plantas ornamentais que vão ser para embelezamento, enfim, aí a conversa é outra, né? Mas quando eu produzo, por exemplo, alface com composto que pode ter risco, eu passo a gerar um risco desnecessário aí para a alimentação humana, né? Mas, por isso digo que a lei, de repente, a possibilidade de fazer essa separação lá na origem, separar esse material também para ser... esse ainda é um material que iria ser dispensado lá no aterro sanitário, por exemplo. Olhando aqui no texto, Antônio, no texto aqui, no capítulo 1º, artigo 1º, ele traz só duas classificações. Ele traz o reciclável e o orgânico. Daí dentro do orgânico está no mesmo parágrafo ali o resíduo de fácil decomposição, restos de comida, cascas, frutas e folhas e matérias não recicláveis, como papel higiênico, guardanapos e outros, né? Então, lá no parágrafo 4º, o acondicionamento do lixo úmido seria feito preferencialmente em tambores com capacidade de 100 litros. No caso, vereador, não sei qual foi a referência,
para fazer o projeto, mas tem que organizar, segundo o Antônio, essa questão aqui, né? Porque daí está colocando todo o lixo úmido dentro de um tambor e está incluído o lixo que seria o lixo de banheiro, como o Antônio colocou, né? Presidente, Poder? presidente, o projeto de lei em si, ele está sendo criado agora, né? Até sujeito a emendas, né? Mas ali no projeto de lei está bem ali, até as duas categorias de lixo, o reciclável, né, e o lixo orgânico. Então, como a família vai fazer isso, como as entidades vão fazer isso, é que aí a gente conta com a parceria das empresas que exploram o lixo, o próprio Antônio, com esse projeto dele, é uma criação de educação e de costume. Nós vamos, na Vice Brasileira, é criar o costume Itapuá que não tem ainda, né? Sempre se falou em várias situações lá para trás. Eu lembro que em 2005 foi feita, inclusive, uma campanha gigantesca no verão, teve até sorteio de carro, reciclo lixo com sorte, né? Para que foi a única vez em Itapuá que a gente viu, numa época de verão, o lixo ser separado, né? Em vários pontos da praia, onde os banhistas turistas traziam o lixo reciclável e depositavam num local. Então, quer dizer, essa questão, o projeto é esse, é criar o costume e ensinar as pessoas a separar. Agora, como é que o povo vai entender isso? Hoje eles misturam tudo. Hoje, qualquer almoço de domingo, a maionese que sobra, o arroz, a batata, o feijão, eles botam no saquinho e jogam lá para a Surber chegar e recolher. A própria Surber também tem esse papel importante na cidade de ensinar a educar. Eu queria saber como é que, da Surber, como é que eles estão fazendo eles têm aqui um bota-fora, tipo, um local onde eles fazem o transbordo, que eles falam, e dali levam para a Mafra. Como é que está sendo ali? O caminhão chega, joga ali, tudo amontoado ali, e dali já vai para a Mafra? Como é que o pessoal da Surb está separando o lixo ali também? Bom dia, quero esclarecer alguns pontos ali, né? O senhor vereador José Maria, né? Com relação a hoje Itapuá, hoje nós estamos com uma média na coleta seletiva de 9 toneladas mês. Então, e ainda dentro dessa coleta seletiva ainda sai um rejeito de 20%. Então, o que acontece? Acontece que a separação, a segregação dos resíduos nas residências ainda está muito falha, né? Então, nós temos que melhorar bastante isso com a educação ambiental, com a educação nas escolas, e a Surb, ela sempre foi transparente nessa questão de participar com esse projeto, né? Então, nós temos hoje uma equipe na nossa sede. Senhora presidente, eu acredito que está tendo um problema na sua conexão com a internet. Tá. Estão me ouvindo? Tá meio cortado um pouco, tá um pouco cortado a tua fala. Mas eu estou ouvindo bem. Mas dá para entender. Uhum. Então vamos tirar aqui. Então vamos lá. Agora. Tá bem? Então tá. A gente tem uma equipe, né? Que ela faz as palestras educacionais nas escolas. E referente aí à epidemia parou, né? Todas as educações ambientais, né? Para não ver acúmulo de pessoas. Mas a Surb está disposta, né? E dá um suporte em todo o projeto que vocês estão, pelo senhor vereador aí que executou a lei, né? Nessa questão de dar o apoio, tanto na parte de compostagem, né? São vários fatores, desde a frequência de coleta que a gente vai ter que fazer nos restaurantes, vai ter que ter um equipamento diferenciado, porque o resíduo não pode ser misturado, não pode ser um compactador, né? Então, tudo isso nós temos que trabalhar em conjunto, né? Então, o projeto vai ser o sucesso de nós todos, né? Com relação ao resíduo que vai para o transbordo e depois vai para o nosso aterro sanitário, quando ele é colocado no caminhão compactador, que a equipe da coleta convencional executa a coleta, a partir daquele momento ele já não é mais reciclável, ele já vai para o transbordo e dali é destinado ao aterro sanitário. Então, hoje a gente tem, em média, dentro de Itapuá, referente ao resíduo orgânico com resíduo reciclável, a gente tem uma média de 8%.
material reciclável referente à coleta convencional. Isso a gente pode melhorar com esse projeto, com os novos, as educações ambientais, né? Com as crianças, na verdade, né? Que a gente tem que começar a educar as crianças. A separação do resíduo. Tá? Mais alguma dúvida, senhor José Maria? Não, na verdade, a questão não é de tirar dúvida, né? A questão é o projeto esse hoje que está sendo criado, e a partir desse projeto aí, a gente criar o costume da separação do lixo, como a vereadora Janaína citou, né? A questão ali de colocar os tambor, assim, com a forma. Aí é a educação da família, a educação dos ambientes comerciais, a educação das entidades que comecem a adotar o sistema, né? A gente vê poucas entidades com os tambores certos, dizendo o que é plástico, o que é reciclável, o que é plástico, o que é lixo orgânico, o que é vidro, entende? Então, essas coisas assim é que tem que aproveitar esse projeto de lei e a gente começar. Tem até a questão do rio, outro dia, junto com a Polícia Ambiental, a gente viu geladeiras passeando aí no Rio Semirim, pacotes de plástico, essas coisas assim, né? Mas a Surb hoje você falou que recolhe 9 toneladas por mês de lixo reciclável? De lixo reciclável. 9 toneladas? 9 toneladas. A gente tem uma planilha, né, de conferência, quando vai lá para a associação, não é pesado, e ainda sai um rejeito de 20% que retorna para o aterro sanitário. Eles separam nos locais e devolvem para vocês o que não é... Devolve para nós o rejeito. Isso, que não é aproveitável. Retorna. Então, isso é um trabalho até na associação que a gente deve fazer, né, com relação à separação, buscar mais empresas que queiram comprar o material da associação, né? Hoje as associações têm muitas dificuldades em vender esse material também, né? Eles se preocupam muito com o alumínio, né? Que é e o papelão que mais dá retorno. Então, nisso também a gente tem que trabalhar bastante, né? E a Surb está disposta a dar todo o suporte à questão com relação à associação ali, treinamento, e melhorar, né, a eficiência, porque com todo esse trabalho que seja feito na coleta de materiais recicláveis, na compostagem, tudo isso vai melhorar para o município, vai reduzir custos na destinação final do município. O objetivo nosso é trabalhar em conjunto com o município, né? E a partir desse projeto de lei, a Surb tem como, junto com a própria IPAGRE, que a IPAGRE, através do São Antônio, também estão com um projeto aí, uma parceria para que, de repente, o município, vocês, para nós começar uma campanha entre... Hoje não tem as aulas, né? Mas na cidade, para que nas casas mesmo, nas residências, aconteça a separação, fazer um tipo de incentivo, uma propaganda para que todos participem. Sim, eu sou de acordo, a gente está disposto a participar. Com relação ao senhor Antônio ali, o que ele falou, acho que a gente tem que dividir por um setor, né? Começar por um setor. É impossível você começar pelo município todo, né? Então, a compostagem, ela não é tão fácil para fazer. Ele mencionou a questão de áreas. Hoje a gente tem o CTR Planalto, que é um dos empreendimentos nossos da Serrana. A gente tem uma área de compostagem, né? Se o pessoal quiser conhecer o nosso CTR, ele fica em Otacílio Costa, e temos um CTR também que tem o mesmo processo. Então, questão da área, uma área grande, né? Dependendo da quantidade de resíduo que tu vai querer fazer a compostagem. Então, mas a gente está disposto, porque tem a questão de frequência, de coleta, de equipamento que vai fazer a coleta, se são indutores, né? Ele tem que ser uma coleta específica só da coleta orgânica, né? Porque hoje tem bastante material misturado, como ele mencionou ali, fraldas, absorventes, isso hoje vai para segregar no material reciclável. O pessoal mistura, contamina todo o material reciclável, né? A gente tem que focar bastante na educação ambiental. Mas a gente está disposto nessa questão ali do fazer um trabalho, reunir-nos mais vezes e focar nessa questão. Presidente? Vereador Jefferson?
Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores. Bom dia. Eu, sinceramente, eu não estou mais entendendo mais nada. Com todo o respeito, vereador Caldeira, nós estamos, acho que, retrocedendo aqui. Opa, fala então. E a política do Plano Municipal de Saneamento Básico e Resíduo Sólido, que tem a lei? Eu me admiro o pessoal da SURB não saber desse Plano Municipal de Saneamento Básico. O que é que tem que ver o gato com a lebre? Que está tudo lá explicado, está tudo lá, tudo especificado lá. Com todo respeito, vereador Caldeira, mas se tem a lei do Plano Municipal do Saneamento do Resíduos Sólidos, está tudo explicado lá, falta a concessionária fazer como é que se diz, fazer as campanhas, incentivar, porque isso aí, com todo respeito, acho que separar o lixo, isso é uma coisa que Itapuã sempre está fazendo. Agora falta mais, agora com o Plano Municipal de Saneamento Básico que está lá, já é lei, 2014. Com todo respeito, vereador Caldeira, mas isso é um projeto para mim que já tem tudo no Plano Municipal de Saneamento Básico de resíduo sólido. Fazer mais uma lei? Desculpa, vereador Caldeira, mas... O senhor separa na sua casa o lixo? Isso aí é uma obrigação da gente. A gente, como vereador, isso aí não tem nem... Eu separo, quarta-feira passo rigorosamente, passa aqui o reciclável, levo o resíduo seco. E o lixo orgânico a gente bota na lixeira. Olha, presidente? Plano Municipal. Vereador Caldeira. Projeto de Lei 9/2014. Institui o Plano Municipal de Saneamento Básico na área de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, incluído o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos no município de Itapuã. Projeto, lei... Deixa eu ver aqui a lei que ficou... Ficou a lei ordinária 521/2014. Está tudo lá no Plano Municipal do Resíduos Sólidos. Nós estamos aqui entrando numa discussão, é louvável, acho que tem que separar o lixo, tudo, mas já tem tudo. Tem tudo identificado no resíduo sólido. Bom dia, presidente. Presidente, eu estou com a palavra. Vereador Jefferson já concluiu? Já concluí. Tá, Então, agora é o vereador Caldeira, depois a doutora Carolina. Tudo bem, vereador. Entendo a sua intelectualidade, o seu conhecimento é fora do normal, né? Mas eu quero dizer para o senhor o seguinte, esse projeto de lei, se o senhor ler bem o artigo 1º ali, explica bem o que se quer com esse projeto de lei. Por mais que tenha lá tudo da forma que o senhor falou, eu só queria que o senhor desse uma boa lida no... Não, eu sou favorável ao projeto, vereador Caldeira, não é isso, mas é uma coisa que nós estamos sendo redundantes. Não tenha na sua intelectualidade aí de querer... Não é intelectualidade, é ser prático. Não, aí o senhor está... Nós estamos aqui discutindo coisa que isso aí já é obrigação do município. Vereador Jefferson, o vereador Caldeira está com a palavra, por favor, vereador. Eu só queria que você tenha a simplicidade do projeto e a necessidade grande que tem, envolvendo as associações, tá? Nós estamos aqui direcionando para onde que vai o lixo, independente, porque lá não direciona. Você fala, não? Lá está falando da forma que está o seu lixo, por exemplo, nós temos o projeto do seu Antônio aí, nós temos o trabalho da SURB. Aqui nós estamos esmiuçando aquilo lá. Lá não tem umas direções. Lá tem só como fazer, a grosso modo. Agora, me admira o senhor vir com essa conversa agora, no meio do projeto. Mas tudo bem, é seu pensamento, sei que o senhor é conhecedor do assunto. Eu sou favorável ao projeto, tá? É redundante, isso aí tudo é redundante. Com todo o respeito, eu acho que a SURB tem que ver o Plano Municipal de Resíduo Sólido e olhar lá e fazer as ações. Vereador, por favor, seja contra ou seja a favor, não fica no meio termo. Passa a palavra para a doutora Carolina. Doutora Carolina, por favor. Bom dia. Só para contribuir com a discussão em relação ao Plano Municipal de Saneamento Básico e Resíduos Sólidos, a Lei Municipal 521 de 2014, ela estabelece, a partir do Plano Nacional, né, dos Resíduos Sólidos, que foi elaborado em 2010, da Lei 12.305, ele estipula um marco ali para o município, né, para se iniciar a política municipal dos resíduos sólidos, para que seja implementada a separação e tal, mas ele não traz, de fato, a obrigatoriedade, ele traz um norte de 30 anos para o município seguir, para avançar no sentido, né, no mesmo sentido que o Plano Nacional de Resíduos Sólidos,
mas ele não traz a obrigatoriedade da separação do lixo, tal qual o projeto do vereador que está em análise agora. Então, tem essa diferença, né? Lá ele traz os instrumentos e os objetivos do plano municipal, mas ele não detalha de que forma isso vai ser feito, né? Certo. Obrigado, doutora Carolina. Então, esse é o foco do projeto, é nós fazer a coisa acontecer agora. Já existe uma obrigação, mas não existia como fazer. Agora, a partir de agora, nós estamos fazendo. Até porque tem que ter as campanhas, tem que ter o costume. Eu estou vendo vários programas, quando a gente acompanha a cidade desse movimento, a Associação de Reciclagem, até as empresas particulares que trazem o lixo, os próprios catadores na rua, eles estão tendo dificuldade, né? As misturas estão acontecendo, como foi falado aí, das próprias, os próprios lixos da saúde misturado com lixo orgânico, e o próprio reciclável estraga o lixo, o próprio lixo úmido misturado com o reciclável estraga o reciclável. É pouco aproveitado. Então, acho que esse é o momento. O projeto de lei, esse é o foco do projeto de lei, o intuito, tá, vereador Jefferson? É de nós fazer o que não fez lá, distribuir. Nós temos todos os pontos, nós temos as casas, nós temos a escola, nós temos o Rio Semirim e temos a praia. É isso aí que o projeto foca. Senhor presidente. Vereador Caldeira? Senhora presidente. Vereador Estoclosa, quer dizer. Doutor Francisco, por favor. Presidente, bom dia. Presidente, bom dia. Senhores vereadores, bom dia aos convidados. Eu queria só fazer uma contribuição também. Concordo com a doutora Carolina que as metas estão estabelecidas na lei citada pelo vereador Jefferson. A regulamentação está vindo agora, parte dela, através do projeto de lei do vereador Caldeira, que é importante. Mas também é importante a gente trazer à baila aqui, ao foco do debate, dizer que lixo não é problema, né? Coletivo, é problema individual. Cada um deveria ser responsável pelo seu próprio lixo. Se produzisse seu lixo e desse destinação a ele, todo mundo sabe que uma compostagem em casa se produz alimentando ali goguetas, que são as minhocas, né? Se produz humus, que é um produto de altíssimo valor agregado no mercado, através do cocô da minhoca, que é o humus, né? É um adubo que se compra nas agropecuárias por um preço significativo. O lixo, que não é lixo, que são os materiais recicláveis, que é o sólido, esse pode ser industrializado. Nós temos um problema específico de Itapuá, isso aí já é bastante antigo, data de mais de 20 anos já, esse problema. Ou seja, algumas empresas na época queriam estabelecer para reciclar e reutilizar os produtos dos resíduos sólidos, não faziam porque existe uma grande produção na alta temporada e uma produção pequena na baixa temporada. Que isso está se equilibrando agora com o desenvolvimento de Itapuá, que já vai permitir justificar que venham investidores nesse sentido, ou seja, de implantar a indústria, porque lixo é uma oportunidade de negócio e nós todos pagamos um preço altíssimo para a SURB fazer a coleta, quando poderia ser resolvido parcialmente com o cuidado de cada um tivesse com o seu lixo, ou seja, o resíduo orgânico ser industrializado na própria casa, ou seja, modificado, transformado, alimentando, produzindo humus. Aquele outro lixo de banheiro, esse sim, esse tem que ser destinado ao aterro sanitário. Ainda assim, né, aqui, países que têm até processo de esterilização que consegue eliminar vírus, bactérias, tudo, mas ainda aqui tem dificuldade de fazer isso. Mas seria bem pequena essa quantidade, o volume que é produzido atualmente, não esse volume, porque é muito fácil. Eu pergunto ao pessoal da SUS também, quero aproveitar para fazer uma pergunta, se eles fazem a retirada do resíduo gerado pelas empresas que fazem a roçada. Por exemplo, uma via bem conhecida, a João Horácio Vieira. Ali é feita a roçada por uma empresa contratada pelo município, gera massa verde, produto da roçada, e essa massa verde é acondicionada dentro de sacos plásticos não biodegradáveis e são recolhidos por quem? É pela SURB? Seria uma pergunta para depois me responderem. Se for, é o completo absurdo, né? Produzido através de massa verde, que é um lixo que se decompõe no máximo em um ano, está completamente decomposto. Se tiver alimentando minhocas, mais rápido ainda vai acontecer isso aí. No entanto, é colocado o lixo degradável, biodegradável, de forma urgente, junto a um saco plástico que é de uma morosidade enorme para poder ser decomposto. Isso seria um dos absurdos. A olho nu, todos nós passamos ali diariamente e vimos aqueles roçadores juntando aquela massa verde, acondicionando dentro de saco plástico. Eu pergunto, se for a empresa de SURB que recolhe isso e leva para o aterro sanitário,
pô, tem um preço dobrado, mais o transporte, quando poderia ser incorporado na própria região ali, de forma biodegradável, porque seria a composição do solo orgânico aqui. São coisas assim, meio absurdas, né? Mas eu pergunto a eles, não sei se é eles que fazem, ou se é a própria empresa que faz a roçada, e lá esvazia esses sacos plásticos e dá uma destinação ao plástico para reciclagem e a massa verde para decomposição e produção de matéria orgânica. Agora, uma das coisas que é importante salientar aqui, que lixo é uma responsabilidade de cada um. E a obrigatoriedade da reciclagem é de todos nós. Claro que, por comodidade, a gente, como diz o vereador Caldeira, às vezes se coloca lata de cerveja, que é um produto de valor agregado altíssimo, que é o alumínio para reciclagem, com plástico também tem valor agregado, papel, e com lixo de banheiro junto. Claro que ninguém vai mexer nisso. Isso tudo vai acabar gerando volume no aterro sanitário. E aterros sanitários têm prazo de validade, porque o churume produzido, a contaminação do meio ambiente, sempre acontece. Mesmo que tenha as mantas de colocação, tenha a extração do gás, tudo, mas sempre corre o risco, como diz o Antônio, ninguém quer um aterro sanitário perto de casa. Ninguém quer isso. Agora, o debate aqui, vereador Caldeira, eu parabenizo Vossa Excelência por ter iniciado esse projeto, porque é importante regulamentar isso aí de forma, ou seja, dar os primeiros passos nesse sentido, né? E muito bem também o Antônio pelo projeto da EPAG, né? Que vem fazendo isso aí para poder utilizar esse lixo orgânico de forma a produzir riqueza para o município, ou seja, adubo, produção de alimentos para hortas, enfim. Seria essa a minha contribuição, senhora presidente. Obrigado. Senhora presidente? Vereador Estoclosa agora, vereador Caldeira. Bom dia, senhora presidente, os vereadores, o pessoal que está participando aí da SUB, o senhor Antônio, os municípios que estão nos assistindo. Parabenizar o vereador Caldeira pela iniciativa, vereador. De fato, apesar de ser uma situação que, a princípio, todos têm a ideia que essa coleta, essa separação seria uma situação, obrigação individual de cada cidadão, mas todos nós sabemos que esse trabalho é bem reduzido, né? São poucas pessoas que fazem essa separação, do lixo reciclável, orgânico, coisa assim. E o projeto do Antônio ali com relação à compostagem é algo bem interessante mesmo, sabe? Porque vai nos ajudar muito aí aos agricultores no sentido desse adubo que se gasta e se tem essa necessidade, né, pela parte da área agrícola, né, no sentido de dar esse suporte. Eu tenho uma dúvida ali no projeto, quando o vereador coloca ali no artigo 1º com relação a resíduos ali da saúde, o que exatamente seria essa coleta voltada na área da saúde, vereador? E com relação ao pessoal da SUB, né, também teve bem a lembrança ali do Dr. Francisco com relação a esses materiais aí de corte, aí, de limpeza. É um problema sério que a gente tem. E também alguns casos que ocorreram já no município relacionado a animais mortos, né? Se é feita essa coleta, né? Como é que é feito isso? É um tipo de coleta, um tipo de problema que tem que ter o destino certo, né? Muitas vezes geralmente a gente tem o hábito de morrer um animal ou como aconteceu várias vezes aí, acidente nas vias aí de cavalo, outra coisa nesse sentido, simplesmente a gente vai lá e enterra, mas não é dessa forma o destino correto, a forma correta. Então, se eles puderem ajudar, se eles também são responsáveis por isso. Então, seria isso, a dúvida com relação ao projeto ali, ao vereador Caldeira, sobre a coleta relacionada à saúde, o que seria essa coleta, e com relação ao pessoal da SUB, essa situação dos cortes, como o próprio Dr. Francisco colocou, e a situação de animais nesse sentido. Senhor presidente? Vereador Caldeira? Respondendo rapidamente ao vereador Estoclosa, na questão do artigo 1º, a questão de saúde, nós estamos explicando aí no artigo 5, parágrafo único. No artigo 5, os postos de saúde, hospitais, clínicas, consultórios serão responsáveis pela separação do lixo hospitalar, né? A disposição final do material infectado, contaminado, perfuro cortantes,
do Serviço de Saúde ficará sob a responsabilidade da Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária. Então, essa questão é o serviço aí da saúde, tá? A questão desses lixos que é direcionado ao postinho de saúde, o PCF, e o próprio PA, né, 24 horas. Mas ali a Vigilância Sanitária e a Saúde é que vão dar destino correto a esses lixos, né? Ele jamais pode estar no meio dos outros lixos unifamiliares, né? Eles têm que estar totalmente separado e, com certeza, eles devem ter um procedimento diferente de transportar esse lixo da saúde. Eu não sei nem como estão fazendo, mas estão fazendo de maneira... Nem vai para a SURB-C, né? A SURB não faz parte disso, né? A SURB não recolhe esse lixo da saúde. Alguma pergunta, SURB? Vereador Caldeira? Oi. Ali nesse parágrafo 5º, esse parágrafo ali que o senhor leu agora, ali artigo 5º, né? E parágrafo único, eu tenho uma emenda aqui, porque ali diz assim, ó, os postos de saúde, hospitais, clínicas e consultórios serão responsáveis pela separação do lixo hospitalar. E ali no parágrafo único, diz que a disposição final dos materiais infectados, contaminados por cortantes dos serviços de saúde fica a responsabilidade da vigilância sanitária e Secretaria de Saúde. Eu gostaria que o senhor deixasse especificado aqui que seriam serviços de saúde públicos, porque consultórios e clínicas particulares têm que fazer, farmácias também, tem que incluir ali, ela tem que fazer um plano de gerenciamento de resíduos, né, contaminantes, infectantes, e cada responsável técnico do estabelecimento tem que fazer isso. E a SURB recolhe o material deles, e eles têm que contribuir com isso, né, com essa coleta. Se o Márcio puder me orientar aí, mas eu acredito que seja assim: consultórios, clínicas odontológicas, farmácias que geram lixo hospitalar, lixo pérfuro cortante, eles têm que fazer esse plano de gerenciamento desse resíduo, desse armazenamento, e eles têm que fazer a destinação por conta do gerador. Não, a Secretaria de Saúde não pode absorver esse serviço das clínicas e das farmácias do município, enfim. A Secretaria de Saúde tem que ficar responsável pelos serviços de saúde públicos. Entende? Senhora presidente? Vereador. A senhora quer propor a emenda aí para melhorar esse artigo? Presidente. Eu tenho que observar que aqui está deixando a responsabilidade da Secretaria de Saúde para todos os tipos de serviços do município, entende? Eu já pensava que, por exemplo, uma farmácia para funcionar, um consultório odontológico, ele já tem que ter alguma coisa da saúde ou na vigilância sanitária. E a própria vigilância... Ele tem o alvará sanitário das boas práticas, mas a questão do lixo é um plano. É um plano que eles têm que apresentar. Um plano onde é que eles vão armazenar, como é que eles vão fazer acondicionamento disso, e o destino é a SURB que dá. Porque ali está assim, ó, os pontos de saúde, hospitais, clínicas e consultórios serão responsáveis pela... Já está ali, né? Ali não está só o PSF, não está só... Mas está incluído também as clínicas e consultórios. Farmácia que gera bastante também. Não está farmácia, mas podia ser feita emenda como a senhora achar melhor, que a senhora entende mais da saúde também. Eu acho que aqui no parágrafo único teria que especificar que são serviços de saúde público que são responsabilidade da Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária. Os demais serviços que geram resíduos, a responsabilidade do resíduo é deles, é do gerador, da própria farmácia. Ela que é responsável em cumprir a legislação. Se a senhora permitiu, o Eduardo pode melhorar essa emenda conforme a senhora colocou aí, né? No parágrafo único. Presidente. Vereador Jefinho? Mas isso aí, tipo, um laboratório, eu vejo aqui embaixo, rigorosamente, acho que terça ou quarta-feira, vem um veículo especial aqui, não sei se é da SURB, e recolhe. Eu acho que tudo tem já uma regulamentação para isso, né? Tem, já existe uma norma que o responsável técnico da unidade tem que ciente desse plano de gerenciamento de resíduo. Mas a redação, me preocupa a redação do projeto, vereador, porque ali diz assim, ó, que a disposição final dos materiais infectados, contaminados por dois serviços de saúde,
ficará sob responsabilidade da Secretaria de Saúde. Então, de repente, alguém pega e furta uma caixa de pérfuro cortante de uma farmácia, sei lá, e coloca aí, deposita em qualquer lugar, e a responsabilidade é da Secretaria de Saúde. Não, a responsabilidade é do gerador. A responsabilidade da Secretaria de Saúde é referente às unidades de serviço público, sabe? Então tem que ficar específico ali, que seria serviço de saúde público. Concordo, presidente. Concordo que na lei tem que fabricar a responsabilidade de cada um. Bom dia. O Thiago está falando, tá? O Márcio ele já está voltando ali. Sobre essa questão do resíduo ali, hospitalar, hoje, no caso odontológico, salão de beleza, tatuagem, coisa do tipo, clínicas, todos têm contrato de coleta hospitalar com a gente, né, conosco. Então, e inclusive o município. Então, a gente faz a coleta, são separados do município, né? É do município, posto de saúde, PA e toda essa parte. E dos estabelecimentos particulares, cada um tem seu contrato particular com a gente. E a gente faz a coleta certinho. Dá todo o suporte, toda a documentação necessária que precisa. Então, presidente, propõe a emenda que é necessário mesmo relatar ali, né, no parágrafo que as empresas de saúde particulares são responsáveis pelo seu próprio lixo gerado. Até, senhor presidente, Joacir? até porque conforme o próprio servidor da SURB, o Thiago comentou agora, já é feito esse trabalho, né? Já é separado pelas unidades de saúde, bem como pelas geradoras dos resíduos, como farmácia, clínica, tudo é feito e separado e é feita uma coleta diferenciada, né? Como bem lembrou o vereador Jefferson. Eu vejo também assim, que o pessoal vai todo de branco, vai numa saveiro recolher, separa esse lixo, é feita uma coleta individual e separada. Que bom. O Eduardo está fazendo a emenda. Vereador Junici, é bom constar na lei, né? Para que fique bem claro. Lá na frente, então, pode ter uma empresa que dizer que não sabia. Senhor presidente, também seria bom a gente fazer uma emenda em relação àquele artigo para diferenciar o resíduo orgânico ali, acho que não sei se não lembro qual que é o parágrafo ali que a senhora comentou. No primeiro, artigo 1º. Seria bom fazer uma emenda também para separar, para não ficar misturado. Portanto, de banheiro, Jonathan? Separação de lixo. Na classificação, ele só colocou assim, classificação em seco e úmido. E na classificação no úmido, lá está colocando o lixo de banheiro junto com o lixo orgânico, né? Não sei, o Antônio trouxe uma necessidade uma realidade de que o lixo de banheiro, ele não tem condições hoje de ser usado, por exemplo, numa compostagem. Então, de repente, ele está ali acondicionado igual, acondicionado junto, poderia estar separando, né? Aumenta uma classe, mais uma classificação, né? O lixo sanitário. Daí, existem 5 classes, né, de lixo, só do lixo orgânico, né? É bem complexo isso. Na verdade, o sucesso, como bem o pessoal está comentando, o sucesso desse projeto vai ser a conscientização de cada um. Né? Eu, por exemplo, aqui em casa, como também aqui na minha rua, passa na quarta-feira o lixo reciclado. Então, a gente separa durante a semana toda o reciclado, deixa ali, quarta-feira, 8 horas da manhã, por exemplo, está passando o caminhão da SURB aqui todo. E funciona bem esse sistema. Mas vai muito da conscientização de cada pessoa. Por exemplo, na temporada a gente vê aí as lixeiras, né, na praia, as pessoas vêm, às vezes a lixeira está do lado ali, do lado dela, e ela deixa ali, chupa o seu sorvete, come o seu salgado, alguma coisa, e deixa na praia, vai embora e deixa ali, no mesmo local. E aí depois ainda sai falando que a praia é suja, que é isso, que é aquilo.
mas vai muito da conscientização. Curitiba se transformou na capital ecológica muito por causa disso, de educação, na educação, conscientizando o povo, né? Sobre a questão do reciclado, sobre a questão de não jogar o lixo no chão, sobre ir até a lixeira. Então, foi muito de educação e acredito que o sucesso desse projeto será nas escolas, conscientizando as crianças e elas levando para os pais para começar a fazer o trabalho de reciclagem, que já é feito, né? Já é feito a coleta de reciclagem, já acho que tem um cronograma, a própria SURP pode falar, dependendo do bairro, passa num dia, por exemplo, na minha região passa aqui toda quarta-feira. Então a gente já sabe, já deixa separado, coleta, e chega quarta-feira, 5 minutos antes do horário do caminhão passar, e ele é pontual, 8 horas está passando aqui na frente de casa. Então isso já vem sendo desenvolvido. Vai muito da conscientização de cada morador, de cada pessoa. Presidente. Presidente. Vereador Caldeira. Ali no parágrafo 2º, do artigo 2º, parágrafo 2º, considera-se lixo úmido orgânico resíduo de fácil decomposição, resto de comida, cascas de frutas e legumes e folhas. E materiais não recicláveis, como papel higiênico, absorvente, guardanapos, papéis engordurados e entre outros. Então, ali no parágrafo 2º dá para fazer o que o Junici quer. A senhora orientou ali. Esses materiais úmidos. Fazer uma terceira categoria ali. Presidente, essa divisão aí vai colaborar também com o projeto do Antônio da EPAGRE, né? Sim. Está no artigo 2º, criar o parágrafo 3º, ou inciso 3º. Senhora Presidente. Vereador Junici. Esse projeto do EPAGRE, ele é um projeto piloto, né? Da verdade. Então, a princípio será, acho que o Antônio até pode nos esclarecer melhor, mas a princípio será realizado com os restaurantes, com a nossa restaurante, as próprias cozinhas aí industriais, para depois tentar se expandir para a cidade, né? Porque ele é um projeto visionário, mas aí está começando como um projeto piloto para depois se expandir, né? Senhora Presidente, Senhor posso... Antônio, pode, fique à vontade. Já falei um monte hoje, estou ficando quieto aqui, mas até quero parabenizar os senhores vereadores e o vereador propositor da lei, que embora, mesmo que já haja, né, uma lei que trate em parte do assunto, mas é interessante, como colocou a advogada... Doutora Carolina. Doutora Carolina, a questão da legislação, que fala a 12.305, trata disso tudo, e já tratava, né, a gente tinha a ideia, né, através da lei, da erradicação de lixões aí já lá em 2014, né, e a gente continua com a mesma encrenca, né, continuamos com mais da metade dos municípios brasileiros ainda tendo alguma coisa, ou lixão, ou coisas parecidas com lixões, né, que causam aí Essa ideia do projeto que a gente está trabalhando, ela visa hoje, o projeto piloto vai trabalhar com unidades de grandes geradores, né, de resíduo orgânico. Grandes geradores de resíduo orgânico. Trabalhar no âmbito das residências, como a gente vê, tem uma dificuldade grande, eu creio que passa pela educação, pelo bolso e pela compensação para que as pessoas façam isso, né? Isso leva tempo, não vai ser de hoje para amanhã, né? Mas eu acho que é o caminho. Por quê? Porque hoje a gente transforma lixo, o resíduo orgânico, né? Que é mais da metade do lixo residual produzido nas residências, né? Coloca ele num ambiente comum, por melhor que seja um aterro sanitário, num ambiente que vai estar lá como um material depositado, com responsabilidade do gerador por
20, 30, 40, 50 anos, né? Inviabiliza uma área grande por um bom tempo, né? E a gente sabe que, dependendo do trabalho realizado no aterro sanitário, acaba ainda causando contaminação, desde que não, né? A SUB, graças a Deus, a gente sabe que tem um bom trabalho técnico aí, e nunca ouvi nada a respeito do aterro sanitário de Mafra, por exemplo, onde vai a nossa deposição. Então, creio que seja um bom trabalho técnico, graças à engenharia lá da Serrana, né? Mas, de qualquer forma, quando a gente pensa em compostagem, quando a gente pensa em lixo, como colocou o seu Francisco, doutor Francisco, quando a gente pensa em lixo, a gente pensa em, assim, só não vamos ter resíduos no planeta quando não tivermos mais seres humanos, né? Enquanto isso, a gente vai ter resíduo. É um material que está aí, é um mercado, inclusive. Francisco colocou também que lixo é uma fonte de renda, pode ser uma fonte de renda. Então, é um mercado que está aí ad eterno, né? Nós vamos ter resíduos sempre. Resta saber se a gente vai transformar ele num problema ou viabilizar uma solução para ele, né? Essa questão, por exemplo, que a gente trabalhando aí essas duas frentes de compostagem, são duas. Hoje a alternativa ideal, mais barata, para a gente fazer essa transformação, né, de problema em solução, né? Solução, inclusive, não só para aquele problema, mas para outras situações, como, por exemplo, no uso agrícola, né? Aí a gente tem uso agrícola, até inclusive geração de energia, enfim. Mas, além dessa, hoje a gente trabalha com, como disse, duas frentes, que é aquela compostagem tradicional mecanizada, e uma outra frente mais tecnificada, que permitiria, inclusive, que a gente não tivesse tanta logística em estar transportando o lixo para áreas mais desertas, inclusive, porque o que é área deserta hoje, amanhã já pode ser área que está pedindo urbanização. Então, hoje a gente está trabalhando nessas duas frentes justamente com uma tecnologia um pouco mais diferenciada, justamente para tentar possibilitar que esses pátios, de repente, não precisem ser locados em áreas tão distantes, né, da geração, que é isso que causa a tal do custo, né? Quanto mais longe eu transporto, mais dinheiro eu tenho que dispor para fazer essa deposição desse material, né? E, como eu disse, então, hoje o projeto que a gente está trabalhando aqui, em conjunto com a prefeitura, ele trata os grandes geradores. Existe toda uma necessidade de discussão, criar decretos que digam, vai ser assim, vai ser assado. Inclusive, essa questão do lixo, eu acho que é interessante já se separar ali o que é seco, né? Aliás, o que é úmido, em formas de colocar esse material que impõe mais risco, né? Material de banheiros e tal. Esse material aí, já na questão da lei, já pensar em separá-lo, porque depois, por decretos, lógico, eu creio que dá para ir melhorando isso e criando as condições para que cada classe de produto seja tratada da forma mais correta, né? Mas eu acho que ali essa questão do lixo úmido poderia até já, como a gente está esmiuçando essas questões, já de repente começar a pensar, por exemplo, no lixo úmido, já separar isso em aquilo que é possível de se utilizar, como colocou o Márcio ali e o Thiago da SUB, né? O possível de se pensar na compostagem, e aquilo que realmente tem que sair daqui e ir para o aterro sanitário. Porque, independente de qualquer coisa, a gente nunca vai ter não vamos poder, não podemos ter a ideia de que, não, nós não vamos mais gerar resíduo nenhum que vá para aterro. Não, vai ter material que vai para aterro, inclusive os dos postos de saúde aí que foram colocados, né? Vai ter sempre esse material. Alguma coisa sempre vai restar. Tem uma outra opção que eu acho que consegue até acabar com grande parte desse material úmido, que é a questão da queima de produto, né, do lixo para resíduo, para geração de energia. Existem empresas que trabalham nisso e tal, mas assim a gente vê, pensando na questão ambiental, a gente vê que também corremos um risco aí grande, porque a gente sabe que, dependendo de quem está operando, às vezes pela questão de ganhar mais, ou às vezes pela deficiência técnica, acaba gerando mais problemas do que solução, porque queimar lixo, a gente gera energia, mas a gente gera uma quantidade de gases, inclusive, que vai se desconhecer o conteúdo quando está queimando,
que é extremamente poluente. Então, temos que pensar nisso. Então, por isso, a gente coloca hoje que uma das possibilidades mais interessantes, mais inteligentes, mais baratas é ainda o trabalho da compostagem, né? Seja ele a forma mais tradicional ou a mais tecnificada, de qualquer forma é um trabalho natural, né? Que acaba transformando aquilo que hoje é um problema numa solução e, inclusive, num produto a ser colocado no mercado. Obrigado. Obrigada, Antônio. Senhora presidente. Mari? Eu estava analisando a fala de vocês aí sobre essa questão da necessidade dessa divisão. Poderia, de repente, lá no próprio artigo 4º, ali onde fala o acondicionamento do lixo úmido deverá ser feito, poderia ser o acondicionamento do lixo úmido reciclável, orgânico no caso, né? Orgânico deverá ser feito preferencialmente em tambores plásticos com capacidade de até 100 litros. Então, aqui no parágrafo 4º já ficaria o lixo úmido orgânico, e daí adicionaria o parágrafo 5º, onde colocaria o acondicionamento do lixo úmido não reciclável, sendo estes papel higiênico, fraldas descartáveis, absorventes íntimos, entre outros produtos, entre outros lixos sanitários, devem ser acondicionados, daí, né, seria como a linha no de cima, com sacolas plásticas, né, em saco plástico devidamente fechado, sendo seu uso exclusivo para recolhimento da concessionária de lixo, no caso. Né, talvez elaborar um pouco melhor esse artigo, mas mais ou menos isso. E também eu não sei se vocês pensaram na questão dos remédios, né, que são descartados nas residências, por exemplo, se poderia estar junto com esse lixo, que seria o lixo higiênico, né, do papel higiênico. Posso falar, licença, presidente? Com relação aos remédios vencidos, né, os remédios que não são mais utilizados, eles devem ser descartados na vigilância sanitária. Aí a gente tem um equipamento próprio, que é o equipamento da coleta de resíduos de saúde, né, que faz a coleta e descarta para autoclavagem ou para incineração. Então, eles não podem ser descartados juntamente com resíduos orgânicos. Porque nas residências a gente, né, por exemplo, eu sei por mim, porque eu nunca sei o que fazer com aqueles remédios quando sobra. Então, talvez se gostasse da lei, também poderia auxiliar ao cidadão comum tomar conhecimento, né? Isso, esse é um trabalho da vigilância sanitária, né? A gente também pode dar um suporte com relação a essa situação, mas eles não podem ser descartados, né? Com relação descartados juntamente com o resíduo orgânico. Mas se estiver colocando ali para descartar junto, como a Mari está fazendo, junto com o lixo de banheiro, também não pode. Não, daí poderia se criar um artigo 6º, o parágrafo 6º, né, constando que os remédios deverão ser entregues devidamente na vigilância sanitária, ou em separado, alguma coisa assim, que poderia ser, então, daí já um parágrafo 6º, no caso. Né? Adicionar 2 parágrafos, um para colocar a questão do lixo do papel higiênico, etc., e o 7º sobre a questão dos remédios. Porque eu tomo por mim, como cidadã comum, que o remédio, para mim, é sempre uma incógnita. Né? Mas seria isso, só para contribuir, senhora presidente. Obrigada. Senhora presidente. Doutor Caldeira. Não, só queria complementar a Mari ali. A Mari está certa na colocação dela. Né? A lei precisa ser bem clara e está bem estabelecida na lei essa situação dos remédios. Por mais que foi mencionado pela SURB que a maioria das famílias, às vezes, leva mesmo o remédio que sobra nos postinhos, mas a maioria não. Né? E, bom, eu complemento depois, eu vou passar a palavra para o Strocosa. Vereador Strocosa. 2 situações. Já aproveitando o momento que a Mari está falando dos remédios, na situação dos remédios, essa ideia da Mari seria esses remédios vencidos, digamos, porque na maioria das vezes, às vezes tem essa sobra de remédios, mas eles estão dentro de uma data de validade, né? Pode ser reutilizados, no caso, se forem devolvidos aos postos de saúde, onde geralmente o pessoal pega esses remédios, até mesmo porque muitas vezes acaba faltando, né? Alguém pega demais ou não acaba, de repente, não usando e sobra, mas às vezes alguém pode estar necessitando. Se tiver dentro de uma situação de poder ser reutilizado, se tiver em condições boas, se não tiver
é violado o envelope, o que for, no sentido que está o remédio, né? Eu creio que, de repente, a situação seria o retorno ao posto de saúde para ser aproveitado. E também, aproveitando ali, acho que eu tinha feito mais uma pergunta ao pessoal da SURB com relação aos animais ali, eu acho que o doutor Francisco fez com relação às árvores de corte, nesse sentido. Assim, com relação às árvores de corte, é uma outra empresa que executa esse trabalho. Eu não sei se tem alguém que é o responsável pela pasta, né, dessa empresa que executa. Eles assinam um contrato e no edital bem escrito a responsabilidade da destinação final do resíduo que é gerado, né, de cama e outros. A responsabilidade da destinação final é dessa empresa contratada. Acontece, eles, né, embalam os sacos com a grama. Nós, como uma empresa responsável pela coleta, a partir do momento que o resíduo está embalado e na via, né, mas isso é uma questão de verificar. Não sei se a Secretaria de Obras, a Secretaria do Meio Ambiente é responsável pela empresa que executa esse trabalho, né? Poderia colocar o fone de ouvido, o outro fone de ouvido, para ficar mais próximo do microfone? Eu falei. Com relação aos animais. Com relação aos animais, nós não somos os responsáveis pela coleta dos animais mortos, né? A gente é responsável pela coleta de resíduos de saúde, medicamentos, luvas, e os resíduos orgânicos e os resíduos de materiais recicláveis. Essa é a nossa responsabilidade. Materiais mortos, não nosso contrato. Gido? Sim, obrigado. Só queria complementar uma situação, eu acho que está faltando ali na lei, eu não verifiquei. Bem importante que o Jefferson ali, o Rubens falou, a questão do plano de gerenciamento de resíduos do município, né? Temos coleta em vários municípios, mais de 100 municípios nós operamos. Procuramos cumprir o plano de gerenciamento de resíduos. Então, isso é um trabalho em conjunto do município com a empresa operadora e que ali também, eu acho que é uma questão que nós temos que intensificar bastante, a questão da logística reversa, né? Logística reversa, a questão de lâmpadas, fluorescentes, isso, pilhas, baterias, isso tem que retornar para o revendedor. Não para as empresas ou a prefeitura subsidiar a destinação final desses resíduos. E hoje a maioria o que faz? A prefeitura, para subsidia, basicamente, faz lá um plano de 6 meses, faz uma captação no município, uma coleta de todas as lâmpadas fluorescentes, baterias, e subsidia esse custo para a população. Então, isso é a responsabilidade das empresas que revendem, né, que é a logística reversa. Isso nós temos que trabalhar bastante, né, se tem uma lei complementar ali para o plano de gerenciamento, acho que tem que colocar essa situação da logística reversa também, né. Senhora presidente. Doutor Francisco? Só para contribuir para o debate, aí, já que nós estamos falando em educação ambiental, para parte já no princípio da educação de consumo, né? Com relação às drogas químicas consumidas pela população, e que ainda aplicamos todos nós, né, de uma forma, a economia de guerra, sobrou o remédio, vou guardar para se eu ficar doente de novo, vou tomar novamente o remédio. Isso é um erro de consumo. Comprar as drogas, usar conforme a recomendação medicamentosa orientada pelo profissional de saúde, pelo médico, posteriormente a cura ou a dose completa, fracionam também essas caixas, pode comprar fracionado. E aqueles que não podem, aí a sugestão para um novo projeto de lei para fazer um banco de recebimento desses produtos. Tomou remédio, curou a doença, sobrou o remédio, não vai esperar ele vencer na prateleira ou no armarinho de saúde em casa e depois transformar num lixo porque ele está com prazo vencido e gerar mais resíduo ainda. Quer dizer, pode ser recolhido e ser utilizado por outra pessoa. Claro, sob a vigilância de um profissional de saúde, evidentemente. Seria para um debate, para um novo projeto. Com relação ao consumo também, não adianta também a gente ser ecologista e dizer que querer comprar verduras saudáveis, porque aí ele compra uma bandeja de feijão de vagem
por exemplo, em cima de uma cartela de isopor revestida com plástico. Pô, a vagem é ótima, mas o plástico isopor é uma porcaria. Quer dizer, isopor não dá nem para reciclar. Quer dizer, agora, se não se aplica isso, por exemplo, ao operacionalização da produção de morango, que não tem como acontecer, a não ser que se compre in natura ou ele congelado, né? Mas evitar o consumo. Quando se compra muito lixo, se produz muito lixo. Enlatados, tudo está o que leva dentro de casa, a gente compra uma caixa de suco. Pô. O suco já não é bom porque tem muito açúcar, tudo bem. Mas ainda leva a caixa de contrapeso, ainda. Rica em alumínio por dentro, que acaba sendo esmagado no lixo orgânico. Quer dizer, a educação parte do consumo. O que consumir? Mas a economia é gerada pelo capitalismo selvagem que está aí, né? Então, quanto mais prático, comprar tudo enlatado, tudo empacotado, tudo encaixotado, que não é saudável, já é um problema de saúde também, né? Então, seria para a educação, no próprio projeto, colocar um parágrafo dizendo isso: consuma com respeito ao meio ambiente. Seria interessante também isso no projeto, já que o projeto tem um fim educativo também. Propõe o vereador Caldeira isso. O Eduardo já me encaminhou aqui, já estou olhando, temos já 3 propostas de emenda do projeto. Presidente. Oi, Carolina. Só uma questão que a gente colocou, eu e o Dr. Francisco, no parecer jurídico também, que era uma questão que precisava da SURB para analisar, é a questão das associações para ser encaminhado o lixo reciclável, né? Como é que é feita hoje em dia esse encaminhamento? Porque o projeto de lei traz isso de uma forma bem simples, né? Então, talvez seria o caso de colocar ali que a regulamentação disso vai ser feita pelo município, porque eu acredito que essas associações tenham que preencher alguns pré-requisitos, né, para receber esse material. Então, talvez colocar nesse artigo uma vírgula dispondo ali que o município vai regulamentar essa parte, porque eu não sei hoje como é que funciona esse encaminhamento para as associações, porque, de fato, um dos objetivos da política nacional é o encaminhamento para essas associações e catadores, né? Até para a geração de renda. Só respondendo ali a doutora Carolina, né? Com relação a essa sua pergunta, nós destinamos de acordo com a solicitação da prefeitura. Quem determina as associações é a prefeitura, né? A Secretaria do Meio Ambiente que determina. Vocês vão fazer a descarga do material reciclável em tal associação. Hoje nós temos uma associação somente em Itapuá que recebe resíduo. E as associações, elas têm que ter todo o licenciamento, toda a documentação necessária para fazer a triagem, né? Então, acho que seria o caso, talvez, presidente, de fazer uma emenda também, né, se o vereador Caldeira concordar, de que vai ser de acordo com a orientação da prefeitura, né, a regulamentação da prefeitura, essa questão das associações. Sim. Estou procurando onde é que qual artigo. Senhora. Artigo 4º. Tudo bem, doutora Carolina? Também parabéns aí pela colocação, doutor Francisco. Pode ser feita a emenda como a senhora sugeriu, doutora. Presidente? Todos os lixos recicláveis coletados serão destinados às associações sem fins lucrativos na área de recicláveis. Onde que caberia aqui? De repente, o parágrafo único... Sendo sua distribuição regulamentada por decreto do Poder Executivo. Recicláveis, vírgula, sendo a sua distribuição regulamentada por decreto do Poder Legislativo, né? Isso, pode ser. Isso. Daí ficou, então, uma emenda. Deixa eu ver aqui.
uma emenda alterando o artigo 5º, colocando serviços públicos de saúde. Ficou a 41, alterando, incluindo o parágrafo 5º ao artigo 2º, considera-se lixo sanitário, residencial, comercial, industrial, os resíduos com papel higiênico, fralda, absorventes, guardanapos, papéis emoldurados, entre outros. E a 42, que é dando o parágrafo 2º do artigo 2º, considera-se lixo úmido, orgânicos, resíduos de fácil decomposição, restos e materiais não recicláveis, entre outros. E agora a última, que é aquela da regulamentação das associações para receber o lixo reciclável. 4 emendas. 40, 41, 42 e 43. Eu acho que talvez seria importante aquela questão também, vereadora, de colocar ali no parágrafo 4º, que o lixo úmido orgânico, para ficar bem específico ali, diferenciado, que o lixo único orgânico é o que vai para os tambores, e os demais, que são os lixos de banheiro, etc., vão para... Lixo sanitário, né? Lixo sanitário lixo familiar. sanitário. Lixo sanitário familiar, que é produzido em casa. Isso. Talvez o do restaurante também, né, vereador Caldeira, porque no restaurante também vai ter o lixo sanitário, né? Sim. Então, seria o lixo sanitário para separar o sanitário do orgânico, lá no parágrafo 4º. Só, né? E, presidente, após a aprovação do projeto, né, elaborar uma cartilha com parceria da IPAGRE, de repente, com a parceria da SURB, e passar para todas as famílias já, né? Por mais que não tenha aula no colégio, mas podia chegar essas cartilhas nas casas e iniciar daí em diante o costume de separar os lixos, né? Então, uma ideia. Eu acho que a gente precisa conversar com o pessoal da SURB, porque isso já está no contrato deles a fazer a divulgação da separação dos lixos recicláveis, né? Só intensificar mais essa campanha, distribuir mais materiais, né? Até algumas... Estão aqui para... Eu já vi uma vez o prefeito Irvino fez uma campanha que ele lançou uma sacola reciclável, uma sacola que ele botava nas casas para as casas botar o lixo, né? Assim, os catadores, as associações podiam recolher. Mas, né, são ideias. Vamos colocar em tela, então, para fazer a leitura, Maria, as emendas.
ali, né? Então, eu entendo o projeto, volto atrás aqui e respeito, mas essa é a minha indignação nessas coisas de separar lixo e coisa que já faz tempo que nós já temos que fazer. Obrigado. Então, podemos colocar em votação. Emendas e o projeto. Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social, vereador Caldeira. Vereador Genesi? Favorável. A vereadora Janaína? Favorável. Essa comissão é favorável. Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereador Jefferson. Consulta o vereador Jonesir. Favorável. Vereador Geraldo. Está sem som, vereador Geraldo. Gerardo. Acho que ele tem um celular, pelo jeito. Tá. Faz um positivo aí, vereador. O Francisco me disse que lá na Câmara também Tá estão aí. com O problema. Geraldo também é favorável. A Comissão de Obras e Serviços Públicos é favorável. Comissão de Orçamento e Finanças, vereador Caldeira. Vereador Genesi? Favorável. Vereador Geraldo? Gerardinho. Vereador Geraldo, dá para ativar o som no celular também, vereador? Clicando em cima da tela, aí ele tem a opção ali para ativar, tem um ícone do microfone. Ele deve estar com um ícone vermelho, daí você tem que ativar nesse ícone. Oi, agora deu. Perfeito. Favorável, Calda? Favorável. Então tá, essa comissão é favorável. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Jefferson. Favorável. Vereador Jonesir. Favorável. Essa comissão é favorável. Eu agradeço a presença dos técnicos da SURB, né? Obrigada pela participação, pelos esclarecimentos. Agradeço a presença também do técnico da EPAG, o Sr. Antônio, pelo esclarecimento, a participação na discussão desse projeto. Peço à servidora Mari que realize a leitura do projeto de lei, agora número 59. Valeu, senhor Márcio, pela participação. Colega seu aqui do lado e também o Antônio de Paga. Uma palavrinha. Opa. Presidente, o Márcio quer falar. Com relação à educação ambiental, a SURB sempre esteve disposta, né, e à disposição da prefeitura. Com relação a 2018, 2019, nós fizemos um trabalho bem extensivo no município, né, onde melhorou as estimativas ali da coleta seletiva. E o ano de 2020, infelizmente, né, foram vários problemas aí que se arrastam, questão da pandemia, mas vamos estar junto com vocês aí para fazer ocorrer o sucesso desse projeto, né, e melhorar aí as questões ambientais. A Serrana, ela é uma empresa que sempre vem investindo em questões tecnológicas, somente para conhecimento de vocês. Nós temos um projeto piloto em Mafra, no aterro da Celuna, um gaseificador, não sei se vocês já conhecem, é o primeiro no estado de Santa Catarina. Fico à disposição de vocês, se vocês quiserem conhecer o nosso sistema de gaseificação, que ele vai gerar energia para a população, mais ou menos de 1,5 megawatts, mais ou menos 8 mil, 10 mil residências. Então, esse já é um trabalho que a gente está bem à frente, e se vocês quiserem conhecer, a gente pode programar uma visita aí dos vereadores, do pessoal. Presidente. Márcio e Thiago aí da SURB, claro que fica assim o convite a todos os vereadores para se organizar, né? De repente seria interessante sim conhecer a iniciativa lá da empresa. Mais uma vez agradeço a participação de vocês e deixo à disposição a casa e as comissões para qualquer necessidade e eventual discussão sobre a questão do resíduo no município.
Senhora presidente, só uma situação aqui, houve aqui na Câmara uma oscilação no nosso sinal, nosso fornecimento de sinal de internet, e alguns servidores acabaram saindo, mas já está normalizado aqui a situação. Então, dando seguimento à reunião, eu peço ao servidor Mário que realize a leitura do projeto de lei número 59. Presidente, o vereador Geraldo, ele está conectado no computador e no celular dele também. Uhum. Desculpa, qual que é o projeto, presidente? Tá, tem que desligar um. 59. Isso. Eu já removi aqui, Geraldo. Senhora presidente, enquanto a Patrícia coloca ali na tela, como a gente teve essa queda e ficamos fora da reunião por alguns instantes, quantas emendas foram, ou quais emendas, se o presidente puder se lembrar para poder me falar sobre o projeto 60, só para eu anotar para depois incluir nos pareceres? Foram 3 emendas? Alô? Desculpa, eu estava com o microfone desligado. Emenda número 40, da 40 a 43. Ok, obrigada. Projeto de lei ordinário número 59, de 22 de junho de 2020. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abertura de créditos adicionais especiais por anulação parcial de dotação. Lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abertura de créditos adicionais especiais por anulação parcial de dotação, de acordo com o artigo 41, inciso 2, artigo 43, inciso 3 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, e artigo 5º da Lei Orçamentária número 962, de 9 de dezembro de 2019, LOA 2020. Anulação. 15. Fundo Municipal de Assistência Social. Fundo Municipal de Assistência Social, rúbrica 0008, 0244, 0005, 2122, manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social. Rúbrica 33390, aplicações diretas, 418, R$20. A total da anulação, R$20. Suplementações. 15. Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Assistência Social, rúbrica 0008, 00244, 0005, 2272, ação socioassistencial. Rúbrica 33390, aplicações diretas, 731, R$10. 34490, aplicações diretas, 732, R$10. Total das suplementações, R$20. Artigo 2º dessa lei entra em vigor na data de sua publicação. Itapoá, 22 de junho de 2020, assinam Marlon Roberto Neuber, prefeito de Itapoá, e Jadiel Miotti do Nascimento, chefe de gabinete. Exposição de motivos e justificativas ao projeto de lei número 59 de 2020, que dispõe sobre a abertura de créditos adicionais suplementares por anulação parcial de dotação. Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Itapoá, senhora vereadora e senhores vereadores. Este projeto de lei tem como objetivo obter a autorização legislativa para a abertura de créditos adicionais suplementares por anulação parcial de dotação, no valor de R$20, estando este ato de acordo com o artigo 1º, inciso 2, artigo 43, inciso 3, artigo 41, inciso 2, artigo 43, inciso 3, da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 64. E artigo 5º da Lei Orçamentária número 962, de 9 de dezembro de 2019, LOA 2020. Essa suplementação refere-se à abertura de ação nova para recebimento de repasse emergencial do governo federal, conforme a portaria 369 da SNA-SA, Fundo Nacional de Assistência Social, Secretaria Nacional de Assistência Social. Portaria número 369, de 29 de abril de 2020. Dispõe acerca do atendimento do cadastro único para programas sociais do governo federal. Cadastro único disposto pelo decreto 6.135, de 26 de junho de 2007, no Distrito Federal e nos municípios que estejam em estado de calamidade pública ou em situação de emergência reconhecidos pelos governos estadual, municipal, do Distrito Federal ou federal,
inclusive a emergência de saúde pública de importância internacional decretada pela Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus Covid-19. Senhor presidente, senhora vereadora e senhores vereadores, são os motivos que nos levam a encaminhar o presente projeto de lei à consideração e deliberação dessa honrada Casa Legislativa, solicitando-lhes que seja apreciado, discutido e aprovado em regime de urgência. Atenciosamente, Itapuá, em 22 de junho de 2020, Marlon Roberto Neuber, prefeito de Itapuá, e Jadiel Miotti do Nascimento, chefe de gabinete. O parecer ele só pode fazer a conclusão. Ok. O Conselho Municipal de Assistência Social, resolução número 06 de 2020, sobre a questão do projeto em tela, né? Decide manifestar-se favorável ao projeto de lei número 59 de 2020, assinou Roseli Itzner, presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, em 3 de julho de 2020. O parecer contábil número 197 de 2020, diante das informações apresentadas, parecer favorável. Em 25 de junho de 2020, assina João Garcia de Souza, contabilista. O parecer jurídico do Poder Executivo, ante ao exposto, sem maiores considerações, junte-se parecer contábil e encaminhe-se o epigrafado projeto de lei para a Casa de Leis Municipal. É o parecer salvo o melhor juízo. Em 23 de junho de 2020, assina Leandro Machado da Silva, procurador-geral. O parecer jurídico 484 de 2020 do Poder Legislativo, sobre o projeto em discussão. Assim, após análise, destaca-se que o projeto de lei número 59 de 2020 não apresenta ilegalidades, o objeto do texto é legal e constitucional e está elaborado conforme os ditames regimentais da Câmara Municipal de Itapuá. Desta feita, opina-se pela regular tramitação nos termos do regimento interno da Casa. É o entendimento deste corpo jurídico. Itapuá, em 6 de julho de 2020, assinam Francisco Xavier Soares, assessor jurídico, e Carolina Vitorino, analista jurídica. Era o que continha, senhora presidente. Vou colocar em discussão o projeto de lei número 59. Senhores, é um projeto muito simples, né? Trata-se de uma adequação de dotação para recebimento para federal. Alguém tem alguma dúvida? Quer colocar alguma situação? Da minha parte, presidente, está tudo ok pela Comissão de Orçamento, né? É só uma rubrica para repasse. Mais alguém? Então, vamos colocar em votação. Comissão de Assistência Social, Saúde e Educação, vereador Caldeira. Vereador Genesi? Favorável. Vereador Janaína? Favorável. A comissão é favorável. Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereador Jefferson. Consulta o vereador Jonicir. Favorável. Vereador Geraldo. Favorável. Comissão de Obras e Serviços Públicos é favorável. Comissão de Orçamento e Finanças, vereador Caldeira. Vereador Genesi? Favorável. Vereador Geraldo? Favorável. Comissão é favorável. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Jefferson. Favorável. Vereador Jonicir. Favorável. Essa comissão é favorável. Sendo que é 11 horas já. Sendo que havia para tratar no dia de hoje, na reunião de hoje, já esgotamos os projetos aptos para discussão. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a reunião das comissões permanentes de hoje. Obrigada a todos.
Então, eu, o Geraldo e o Genesi vamos permanecer aí?